Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 28. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Graças a Deus. Glória a Jesus. Atos é depois de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Vinte e 28:1 diz o seguinte: a ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Amém, irmãos? Vamos falar mais um pouquinho com o Senhor. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, para te adorar. E agora pedimos que o Senhor venha nos ensinar. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Rei. Pedimos, Senhor, fala conosco, nos ensina a Tua palavra. Abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender melhor a Tua palavra e podermos viver melhor para a Tua glória. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco. Fala com cada um de nós, Senhor. Nos dá da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento. Em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Vamos então ver o que o Senhor quer falar conosco hoje, né? Eu sinto porque tanto de cadeira aí que poderia estar cheia, né? E tá. Mas graças a Deus por nós que estamos aqui. Até isso me fez lembrar, irmãos, uma coisa que aconteceu, que eu vi essa semana nos Estados Unidos, né? Porque proibiram as pessoas de fazer culto nas igrejas. Para quem não sabe, lá não pode mais cantar nos cultos. Não pode mais cantar, tem que ficar de boca fechada. E daí proibiram, né, em alguns lugares de se realizar cultos. Sabe o que o povo fez? Quem sabe você tenha visto também essa notícia. Foram fazer um culto dentro de um cassino. Porque se em cassino dá de ir, então os irmãos foram para o cassino e fizeram um culto. Porque dá de ir em qualquer lugar, menos na igreja. Não é verdade? E a gente vê isso aqui também. As pessoas vão em todo lugar que precisa, mas quando é para vir na igreja, não. E vou me cuidar. Tem casos e casos. Você sabe o que eu estou falando. Tem gente que não vem por medo. E também ainda fizeram um culto, daí fizeram dentro do cassino. E também fizeram dentro do Walmart, no supermercado. Fizeram culto também dentro do supermercado.
se pode ir no supermercado, dá de louvar a Deus dentro do supermercado também, né? E daí eu vejo nós aqui que ainda, graças a Deus, estamos podendo, né, vir nos cultos. Muitos ficam em casa, infelizmente, com medo. Então, mas o Senhor está aqui conosco. Vamos ver então o que o Senhor quer nos falar hoje. Veja só, como nós lemos aqui, aqui está nos contando a história de uma das viagens de Paulo, né? Paulo tinha sido preso, Paulo foi preso muitas vezes, e nessa vez que ele foi preso aqui, ele foi levado até a presença do rei Agripa. E o rei Agripa não achou culpa nenhuma nele e queria soltá-lo. Mas ele tinha apelado para ser julgado por César em Roma. E por que ele fez isso? Porque ele queria ir a Roma testemunhar de Jesus. E Deus falou que ele iria, importava que ele fosse testemunhar em Roma. Então ele tinha feito, né, esse pedido que ele queria ser julgado por César. E aí então ele foi, numa viagem de navio. Nós sabemos que naquele tempo não era rápido como é hoje, né, como são hoje as viagens, era muito demorado. E ele foi então de navio. E quando ele chegou no navio, né, depois de um tempo ali, ele conheceu, então vamos dizer assim, que o responsável pelo navio, né? E ele avisou que aquela viagem ia ser perigosa, tanto para o navio quanto para a vida deles. Mas o centurião, que era responsável por aquele navio, por aquela viagem, não deu crédito, confiou mais na força do navio, na força do que pilotava o navio, né? na sabedoria, vamos dizer, do mestre do navio. E não ouviu Paulo. Eu não vou estar lendo aqui, mas só estou resumindo para você entender até nós chegarmos na ilha de Malta. E aí então, né, no 14º dia aconteceu um naufrágio. E eles passaram então por uma tempestade, né, que alguns estudiosos dizem que foi um tufão. E aí então eles perderam o barco, perderam o navio, né? Você pode ler todo esse capítulo 27 aqui, vai estar falando disso. Mas Paulo garantiu para eles que nenhum deles iria morrer se permanecessem dentro do navio, até o navio ser destruído, né? E quando o navio foi destruído, então eles foram nadando para essa ilha chamada Ilha de Malta. E nenhum deles morreu. Eram 200 e... Agora, aqui a Bíblia fala, não me lembro o número exato de quantas pessoas eram, de quantos homens eram. Era 200 e alguma coisa. Se vocês acharem aí para mim, pode falar aqui que eu agora esqueci aqui. 276? Então, qual é o versículo, irmã? Ah, tá na... Mas é esse número mesmo, então. E nenhum deles, então, morreu. Mas quando eles chegaram nessa ilha de Malta, então eles estavam cansados, né, de nadar para ficar vivos, porque o navio, o barco, né, ele foi destruído, eles bateram contra uma... Como é que a gente diz? Uma camada de areia, né? E foi destruído ali. E aí então os bárbaros daquele local, quer dizer, os moradores. E por que o escritor aqui falou bárbaros? Porque para gregos e romanos, qualquer outro que não falasse latim ou grego era considerado bárbaro. Mas não significa que esse bárbaro aqui seja porque os homens eram maus, que as pessoas da ilha eram más. Não, é porque eles não falavam nem grego e nem latim.
Então era a maneira que eles eram chamados na época, quando eles não falavam as duas línguas principais da época, né? Eram chamados de bárbaros. E aqui nós vimos então que os bárbaros trataram eles com singular humanidade, quer dizer, fizeram de tudo para ajudá-los, para protegê-los. Eles estavam cansados de nadar com frio, era inverno, era muito frio. E aí então os moradores dessa ilha, né, chamados de bárbaros, fizeram então uma fogueira para aquecê-los, porque eles poderiam morrer de hipotermia, de frio. Então eles fizeram, né, essa fogueira e acolheram muito bem eles, com certeza, né, deram alimento, alimentaram, deram água e trataram deles, dessas 200 e poucas pessoas. Então, veja só, nessa fogueira que eles fizeram, Paulo foi ajudar, né? Foi bem recebido, foi ajudar a manter a fogueira acesa, e ele foi, pegou como nós lemos ali no versículo 3, ó, pegou um feixe de gravetos. Ele foi pegar lenha para pôr na fogueira, né? E quando ele foi pôr, então, esses gravetos, essa lenha na fogueira, diz ali, ó, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Então, a víbora, uma cobra, né, venenosa, e ficou presa, então, na mão dele, porque ele foi pôr a lenha no fogo. E a cobra, então, a Bíblia não nos diz se estava nos gravetos que ele pegou, ou se já estava ali naquela fogueira, que tinha sido feita já, mas e daí quando ela se aqueceu, então ela foi fugir do calor, né? E quando Paulo colocou a mão, então ela picou a mão dele. E era uma víbora, então quando fala víbora, a gente sabe que é porque é venenosa, né? E os habitantes da ilha, então, eles conheciam essa víbora, porque era ali do lugar deles, eles conheciam essa serpente, vamos dizer assim, essa cobra, e sabiam que ela era venenosa. E quando eles viram, então, que a cobra tinha mordido a mão de Paulo, eles acharam que ele iria morrer imediatamente, porque a cobra era muito venenosa. Mas o que a Bíblia diz que Paulo fez? Chacoalhou a mão, né? E a cobra caiu, então. E aí nos diz ali, ó, no versículo 4, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Então os moradores da ilha, quando viram que essa cobra tinha mordido a mão de Paulo, eles pensaram o seguinte: ele escapou da fúria do mar. Mas olha só, ele deve de ser um assassino. Quer dizer, ele deve merecer morrer. Porque ele escapou do mar, mas agora uma víbora venenosa morde a mão dele e ele vai morrer. Porque eles conheciam, então, aquela víbora, eles sabiam que era venenosa e que a pessoa que fosse mordida por ela, então, não durava muito. Então, eles fizeram um julgamento, né, a respeito de Paulo. Eles julgaram: opa, esse aí escapou do mar, mas agora vai morrer. Então, tem culpa, né? Tem que morrer, tem culpa. Mas, ali, ó, daí Paulo sacudiu, né, a mão e a cobra caiu no fogo. Então, é lógico que provavelmente deve ter morrido, né? E Paulo não sofreu mal nenhum. E eles, então, ó, no versículo 6 diz: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Por quê? Porque eles sabiam que o veneno daquela cobra era muito perigoso. Então eles ficaram olhando para ele: ele já vai inchar todo e vai morrer. É o que se imagina, né, de uma pessoa que foi mordido de cobra e que essa cobra seja venenosa, então a pessoa incha e morre, né?
quando não tem recurso. E eles acharam então que isso iria acontecer com Paulo. Mas daí diz o seguinte: mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então, olha só, a cobra mordeu a mão de Paulo, ele sacudiu no fogo. E os habitantes da ilha ficaram esperando. Ele já vai morrer. Já, daqui a pouquinho ele já morre. Porque ele escapou do mar, da fúria do mar, escapou do naufrágio, mas agora foi picado de uma cobra. Então, ele deve de ter alguma culpa e precisa morrer. Escapou de uma situação, mas vai morrer em outra. Então, eles fizeram um julgamento. Eles acharam que Paulo era um assassino, um bandido, uma pessoa que precisava ser castigada. Mas aí, quando eles viram, né, depois de muito esperar, então quer dizer que eles ficaram olhando para Paulo, ficaram esperando, e Paulo estava bem. E aí, então, eles mudaram o parecer. O que significa isso? Mudaram a forma de julgamento, né? O que aconteceu? De assassino que eles acharam que ele era, porque Paulo estava sendo transportado nesse navio, irmãos, para ser julgado. Então, ele não era assassino, mas ele estava preso. E os outros também, né, tirando a tripulação, vamos dizer assim, do navio, os outros também eram pessoas que estavam para ser julgadas. Podemos dizer que, nesse caso, então, bandidos, pessoas que precisavam de julgamento. Mas Paulo não morreu. Aí, então, o que é que eles disseram? Ele não é assassino, não. Ele deve de ser um Deus. Porque escapou do mar e agora escapou do veneno dessa cobra. Quer dizer, essa cobra venenosa que eles conheciam, que era da ilha ali que eles moravam, né, na ilha de Malta. E então eles conheciam o veneno e sabiam como que o veneno agia rápido, mas Paulo não aconteceu nada. Então eles disseram, não, ele não é assassino, ele é um Deus. Esse Deus aqui está escrito com letra minúscula, tá, irmãos? Porque nós sabemos que só Deus é Deus. Mas eles consideravam muitos deuses naquela época, eles adoravam muitos deuses falsos. E então eles disseram, não, ele é um dos deuses. Então ele é um Deus. E aí, então, começaram a tratar ele melhor ainda, como se fosse um Deus. Mas, né, Paulo com certeza disse, não, eu não sou Deus, não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Né? E daí, se você continuar a ler aqui, do versículo 7 para frente, você vai ver que Paulo ficou ali e, em nome de Jesus, fez muitas curas. Ele curou Tinha um homem chamado Públio, que o pai estava com febre, né, por causa de disenteria, que era uma doença muito comum naquela época, e nessa ilha também. E Paulo orou, né, e o homem foi curado. E diz ali a palavra do Senhor, então, que muitos foram curados na ilha. No versículo 9 diz, à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então, nós podemos entender que Deus usou uma situação que parecia má, né, que foi um naufrágio, para realizar bênçãos neste lugar aqui. Então, olha só, diz ali no 11, ao cabo de 3 meses embarcamos num navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Então, o que eles ficaram ali? 3 meses. E nesses 3 meses Paulo pregou a palavra de Deus. E com certeza criou ali uma igreja. Né? Vamos dizer, não uma igreja montada como a gente tem hoje, mas ele deixou ali um povo já servindo ao Senhor. Um povo convertido. Por 3 meses ele pregou, então. Então, veja só, de assassino eles passaram a considerar Paulo como se fosse um Deus. Mas, Paulo, então, usou disso para pregar a palavra. E nós vemos aqui, então, o que isso tem a ver com a minha vida, pastora? Por que você está falando isso hoje?
Veja só. As pessoas muitas vezes fazem julgamentos a nosso respeito, que não são verdades, né? O primeiro julgamento que o povo aqui fez de Paulo, então, é que ele era um assassino. E quantas são as pessoas que olham para nós hoje e falam coisas, né, que nunca foram verdades. E aí, então, nós podemos observar um detalhe, que eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, quando fala da víbora, né? Quando fala da víbora aqui, está se referindo ao nosso adversário, Satanás. A víbora é um símbolo de Satanás, a cobra, né? A serpente, a antiga serpente que a Bíblia fala. Então a cobra ou a víbora, a serpente, como queira falar, é uma figura de Satanás. E o veneno que essa cobra colocou, vamos dizer, no corpo de Paulo através da sua mordida e que perdeu o efeito, né, não fez efeito nenhum, representa que o inimigo sempre quer ferir e atingir o corpo de Jesus, que é o quê? A igreja. Nós somos o corpo de Jesus, né? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, olhe só, o veneno, ele entra muitas vezes dentro da igreja, na nossa igreja, nossa vida também. Então, quantas são as vezes que você fica chateado, que você fica triste porque estão falando mal de você, porque estão te julgando, porque estão inventando coisas a teu respeito. Mas olhe só, Paulo aqui não se defendeu para os moradores da ilha. Ele não abriu a boca para dizer, não, eu não sou assassino. Ele ficou quieto e deixou eles pensarem desse tipo. E quando passou algum tempo, então eles viram, não, ele não é assassino. E olha que de assassino para passar por um Deus é grande passo, né? Sendo que nós sabemos que ele não era Deus, mas vocês entenderam aqui que o povo achou então que ele era Deus. Então, olha só, Paulo não se defendeu. Paulo não falou, não, eu não sou, vocês estão enganados, porque eu vou provar para vocês que eu não sou. Porque... Olha só, irmãos, quando estiverem falando alguma coisa a teu respeito, quando estiverem falando alguma coisa que você sabe que não é verdade, não se defenda. Não se defenda. Ah, pastora, como assim? Que eu não vou me defender. Se você se defender, Deus não vai te defender, porque você já se defendeu. Se você se calar, Deus vai defender você. Entendido isso, irmãos? Paulo não se defendeu, deixou que eles pensassem que ele era um assassino. Mas daí Deus defendeu. O veneno da víbora não teve efeito nenhum no corpo de Paulo. Então, quando alguém estiver falando de você, quando alguém estiver te julgando, quando alguém estiver falando mentiras a teu respeito, fique na tua, que nem diz, né? Fique tranquilo. A verdade sempre prevalece. Se você se defenderá, porque eu vou provar. Se você vai provar, para que Deus precisa te defender? Você já provou, né? E geralmente, nós seres humanos fazemos isso. É ou não é verdade? Quando a gente sabe de alguma coisa, mas então me espere. Espere. Que eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Me aguarde. Então, faça a justiça pelas tuas próprias mãos. Que Deus daí não vai fazer a justiça por você. Mas o ser humano é assim. Mas o que é que vale mais, irmãos? Nós nos defendermos com a nossa justiça que é tão podre, né? A Bíblia fala isso, que a nossa justiça é trapo de imundícia. Ou vale mais a pena nós esperarmos na defesa de Deus? Esperar Deus, né? Que Deus nos defenda. Então lembre bem disso. Se você se agitar
e for querer se defender, Deus não vai te defender. Você tomou peito da situação, vamos dizer assim. Então, se você já fez, Deus vai olhar para você e dizer, por que eu preciso fazer alguma coisa? Você não esperou, não teve paciência para eu te ajudar, então você já fez, está feito. E esse já fez, está feito, muitas vezes complica muito mais a situação. É ou não é? É, né? Então, olhe só. Paulo não se defendeu. E eles começaram a achar que ele era um Deus. Por quê? Porque Deus não permitiu que aquele veneno mortal daquela víbora tivesse efeito no corpo dele. E o que nós podemos entender aqui no sentido espiritual, olhando agora para a nossa vida, irmãos, você pode dizer assim, não, pastora, mas não tem ninguém que fala mal de mim, ninguém está me incomodando, graças a Deus, então. Mas, irmãos, pense um pouquinho, se você é um cristão de verdade, sempre vai ter uma víbora querendo te matar. É ou não é? Se você é só um crente, de nome, só um frequentador de igreja, o diabo não está nem aí com você. Agora, aquele cristão verdadeiro sempre vai ser perseguido por alguém. Que pode ser alguém da família, que pode ser um conhecido, pode ser um vizinho, qualquer pessoa. Mas é uma víbora mortal. É uma víbora. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte. Víbora não gosta de cristão. Tenha certeza que alguma víbora vai querer te morder. Víbora, mais um detalhe, não gosta de fogo. Víbora não gosta de fogo. Viu que a víbora estava ali pertinho do fogo, e daí quando Paulo pôs a mão, ela para escapar do fogo, ela acabou mordendo a mão dele. Porque elas não gostam de fogo, né? Vai se queimar, vai morrer. Víbora não gosta de fogo. E por que então víbora não gosta de nós cristãos? Porque nós temos o fogo do Espírito Santo. Amém? Então você pode ter certeza que sempre uma víbora ou outra vai querer te morder. Mas aí o que é que você tem que fazer? Fazer que nem Paulo. Pegar a víbora e lançar no fogo. Lançar no fogo. Só que aí tem um detalhe também, irmãos, que nós temos que observar. Que se nós formos realmente cristãos, esse fogo tem que ser para o bem e não para o mal. Da víbora. Ah, pastora, mas víbora tem que morrer. Mas agora nós estamos apenas simbolizando aqui, nós estamos fazendo um símbolo, né? Um exemplo, dando um exemplo de uma pessoa que se torna uma víbora porque quer te destruir. Mas essa pessoa é uma alma. Então nós precisamos olhar para essa pessoa e lançar fogo em cima dessa víbora, para matar a víbora que tem no coração da pessoa, mas de uma forma diferente. Abra a tua Bíblia aí. Vamos ver aqui. Romanos 12, 20. Romanos 12, 20. Que nos ensina como pôr essa víbora no fogo. Olha só. Vamos ler o finalzinho do 19 também, que diz assim, o Senhor falando, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha só, não se defenda, deixe Deus te defender. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que diz aqui, deixe passar fome? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Amém? Quer dizer, você através do Espírito Santo, você está lançando essa víbora no fogo, mas fazendo o bem. Fazendo o bem para essa pessoa que está sendo usada como uma víbora para te atormentar, para falar mal de você, para inventar coisas a teu respeito, para mentir a teu respeito.
Então você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. O Espírito Santo vai te dar condições de você ser bom para essa pessoa. Ou seja, terminando o versículo 21 ali agora, diz assim, ó, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ficou entendido isso, irmãos? Então, olha só, tem alguém agindo como víbora na tua vida? Problemas sempre tem, a gente sempre vai ter problemas. Enquanto estivermos vivos, enquanto existir humanidade, problema vai existir. Mas às vezes, são pessoas que você nunca esperava e que de repente fazem, né, você sofrer demais. Porque aquelas pessoas que você mais ama, quando te atingem, são as que mais fazem você sofrer. Por quê? Porque você ama aquela pessoa. Não é assim? Se for alguém que você viu 1, 2 vezes, passa, perdoa, tchau, vai embora, né? Você não fica ali sofrendo por aquilo. Mas se é alguém que você ama, se é alguém da tua família, se é alguém próximo a você, você sofre por isso. Você sofre, porque você ama essa pessoa. Aí nós podemos entender a outra coisa que essa víbora aqui mordendo a mão de Paulo nos ensinou, que é o quê? Com certeza, olha só, a Bíblia não falou aqui, mas com certeza quando a cobra mordeu a mão do Paulo, então ele sentiu dor, né? Deus não permitiu que o veneno fizesse efeito, mas a dor da mordida, ele sentiu. Então Deus pode muitas vezes não te livrar da dor da mordida. Você vai sentir dor, você vai ficar triste, você vai ficar chateado. Mas fulano falando isso de mim, tal pessoa fez isso para mim. É a mordida da serpente, dói. Mas se você não se defender e deixar Deus te defender como o apóstolo Paulo fez, o veneno vai desaparecer. Não cria mágoa. Mágoa, o que é? Lembram que eu falei para vocês? Má água. Quer dizer, água podre, aquilo que surge no coração ali, que fica sujo. Então, esse texto aqui, da ilha de Malta, nos ensina algumas coisas muito importantes. E às vezes a gente passa por cima, lê e pensa assim, coitado do Paulo, foi mordido por uma cobra. Mas Satanás tenta nos matar todo dia, ele é a serpente, inimiga de nós, cristãos. E ele vai usar as pessoas que você mais ama, para fazer você sentir dor na mordida. Entenderam isso, irmãos? Amém? Então, olha só. Paulo sacudiu a víbora no fogo. Lance essa víbora no fogo, mas lance o fogo do Espírito Santo sobre essa pessoa que está sendo usado para ser víbora. Porque aí você vai fazer o bem, vai estar pagando o mal com o bem e Deus vai te retribuir. Não é nós, irmãos, que fazemos justiça por nós mesmos. Sendo que às vezes dá vontade, né? Não dá vontade, às vezes, de pegar alguém pelo pescoço e enforcar? Dá. Nós somos seres humanos, nós somos gente. Nós somos gente. Então, dá vontade, às vezes, de pegar aquela pessoa que está te incomodando e esganar. Mas nós não podemos fazer isso. Sossegue, não se defenda, deixe nas mãos de Deus. Ele vai defender você. Quando eu digo não se defenda, eu não estou dizendo para você concordar com o que as pessoas estão falando, tá, irmãos? Se te falaram, fulano de tal, roubou tal coisa. E você sabe que você não roubou. Então você pode até dizer, não fui eu, mas eu vou ficar quieto. Deus vai fazer justiça por mim. Você não vai concordar com o que as pessoas estão falando, entendido? Amém? Mas você vai deixar que Deus te defenda.
Não se agite. Tem pessoa que, às vezes, por alguém dizer, eu te conheço. Eu não conheço você, nunca te vi na vida. O que você está falando de mim? É assim ou não é? É. A gente quer se defender. Mas deixe quieto. A palavra de Deus nos diz, que a verdade sempre vence. Então, a mordida que Paulo levou na mão, doeu, com certeza, mas não o matou. Enquanto nós estamos aqui nessa vida, se formos cristãos verdadeiros, vamos ser mordidos por cobras venenosas praticamente todos os dias. Dói, mas não nos mata. Você já não passou por situações assim? Várias vezes, com certeza, né? E você morreu? Não, estamos aqui. Então, a mordida da cobra dói, mas não nos mata. Ficamos mais fortes, criamos um antídoto, né? Ficamos mais fortes. Então, vamos aprender, com o apóstolo Paulo, essa lição. Coloque a víbora no fogo e deixe que Deus te defenda. Amém?